Então vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 10. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao 4, está escrito: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Para um pouquinho. É comum você encontrar alguns ministérios que abordam o ensinamento que o falar em línguas está sempre condicionado a uma língua humana. A pessoa está orando, começa a orar em línguas e de repente a pessoa está falando russo, sem saber que está falando russo, alemão, inglês e assim sucessivamente. Tem ministério que eles abordam os dons de línguas, sempre voltados 100% para uma linguagem humana. A pessoa está orando em línguas, ela está falando em algum idioma que ela não conhece, que as demais pessoas ali não conhecem, mas que tem ali alguém que está interpretando, mas é uma linguagem humana. De repente a pessoa ali está falando alemão. A pessoa que acredita somente nesse ensinamento, ela está esquecendo 1 Coríntios 14, do 1 ao 4. Eu creio nesse ensinamento. Eu creio nesse ensinamento que a pessoa está orando em línguas, e ali ela está falando em um idioma que ela não conhece, mas que é um idioma utilizado pelo ser humano, em alguma nação, e assim sucessivamente. Mas também tem o falar em línguas que não está condicionado à linguagem humana nenhuma. Não está condicionado a uma linguagem de nações. E isso está baseado nesse ensinamento aqui. Olha o que está escrito: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens. Bom, então nesse caso aqui, já mostra uma linguagem que não está se dirigindo aos homens. Então se eu estou falando em russo, alguém vai interpretar, então essa linguagem vai alcançar os homens. Aqui mostra uma linguagem desconhecida, que não fala aos homens, senão a Deus. Então um diálogo com a pessoa que está falando em línguas, direcionado não aos homens, e sim a Deus. Porque ninguém o entende, ninguém. Então não vai ter nenhum intérprete para aquela linguagem. Ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Então é uma linguagem com Deus. Por isso que é complicado a pessoa se sentir o detentor da verdade. E aí pega uma passagem lá de Atos, e aí, não, está vendo? Ó, eles falavam e as pessoas estavam entendendo o que eles estavam falando e achar que é somente uma linguagem humana, ou falar em línguas. Não é. Aqui mostra claramente um diálogo exclusivo do falador de línguas com Deus, falando mistérios. Agora, quando for falar para a igreja uma linguagem humana, aí sim precisa do intérprete, ou que a própria pessoa fale, interprete, ou que alguém interprete ali aquela linguagem. Por isso que aqui ele inicia falando a respeito de procurar com zelo os dons espirituais, e ele enfatiza a importância do profetizar, a importância do falar para a igreja. Porque se eu começar a falar aqui em mistérios com Deus, meu diálogo com Deus, isso vai edificar a mim, somente a mim. E a igreja vai ficar sem edificação. Então é importante que tenha ali sim a linguagem para que as pessoas interpretem. Vamos dar sequência. O falar em línguas
é um fenômeno presente em diversas práticas espirituais e religiosas ao redor do mundo. Muitas vezes as pessoas associam esse ato a um idioma desconhecido ou estranho, pensando que se trata de uma forma de comunicação entre humanos. No entanto, o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, encontramos evidências de que o falar em línguas pode se referir a uma linguagem também não humana, ou seja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dá para entender que também não é somente linguagem humana. Paulo descreve o falar em línguas como uma comunicação direta entre o indivíduo e Deus. Ele afirma que, ao falar em línguas, a pessoa edifica a si mesma, estabelecendo uma conexão íntima com o divino, ou seja, com Deus. Essa linguagem desconhecida pelos outros ao redor pode ser interpretada como uma forma de comunicação espiritual, onde o Espírito Santo intercede e se manifesta através do crente. Portanto, o falar em línguas transcende as barreiras da linguagem humana, permitindo que a comunicação com Deus ocorra de maneira singular e profunda, ou seja, a comunicação com Deus seja algo único, é você, é algo exclusivo, é singular. É importante entender que cada indivíduo pode experimentar e vivenciar as línguas espirituais de maneira particular, de acordo com a sua fé e sensibilidade espiritual. Assim, o falar em línguas, descrito em 1 Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 4, nos mostra que esta prática vai além de um idioma humano, revelando uma linguagem divina que permite uma conexão íntima e profunda com Deus. É uma manifestação espiritual que busca edificar o crente e fortalecer sua fé. Então vamos lá, recapitulando. O cristão está falando em línguas para a igreja, precisa do intérprete. O cristão, ele pode falar em línguas só para edificação. Tem línguas que ele está falando que é uma linguagem que vai alcançar os homens, terá um intérprete para aquela linguagem. Mas tem línguas que ele vai estar falando que não terá um intérprete para aquela linguagem, porque aquela língua já é algo com Deus. Já é algo que pertence à intimidade daquela pessoa com Deus. Por isso nós temos que ter esse zelo. Agora vamos ver a próxima passagem bíblica, que eu falei que nós iríamos estudar duas passagens bíblicas, falando a respeito das línguas. Vamos ver a segunda passagem bíblica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 e 20. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Aqui parece que o apóstolo Paulo está repreendendo, mas não é uma repreensão. Aqui ele está trazendo um ensinamento. Ele não está sendo contra o falar em línguas. Porque dependendo da interpretação equivocada da pessoa, ela pode achar que Paulo está discriminando o falar em línguas. Não, ele está falando o seguinte, que ele prefere falar 5 palavras em uma linguagem que a igreja entenda, do que 10.000 palavras que a igreja não entenda. É melhor subir aqui e falar 3 palavras, Jesus te ama, e descer, do que eu subir aqui e ficar 40 minutos orando em língua sem ter um intérprete. O que vai ser mais edificante para a igreja? Eu subir e falar, Jesus te ama, ou eu ficar meia hora falando em línguas, sem ter quem intérprete? Sem ter um intérprete. Vai ser muito mais edificante para a igreja eu falar, Jesus te ama. Porque o Jesus te ama, para nós, essa frase, que somos evangélicos há muitos anos,
Às vezes parece uma frase sem peso, sem poder. Mas imagina aquela pessoa que está chegando na igreja, pensando em se matar, desviado, ou até mesmo que ainda não conhece Cristo, pensando em tirar a própria vida. Essa pessoa senta no culto e ela escuta essa frase: Jesus te ama. Quando ela escuta essa frase, é como se existisse só ela naquele culto. É como se ela fosse arrebatada e fosse ela escutando: Jesus te ama. Mas não é Jesus te ama, o homem falando, o pregador limitado falando, não. A conexão é tão forte entre ela e Deus com essa frase, é como se ela estivesse sentindo o próprio Deus falando com ela. Então aquela pessoa, ela sai da igreja naquele dia edificada. Por isso que Paulo vem e fala. E o interessante, que Paulo sempre dá uma conscientizada na igreja sobre a importância de profetizar, que eu já expliquei aqui várias vezes que não é da profetada. Ele chama o povo para levar o conhecimento de buscar profecia, não desprezando a línguas, mas ele leva mais a conscientização para profetizar, porque o ser humano às vezes gosta do que aparentemente é mais fácil. Se eles puxassem a sardinha para o lado das línguas, já não tem evangelista, já não tem pregadores, ele puxando a sardinha para mandar profetizar. Imagine se ele puxasse a sardinha para falar em línguas. Aí a meia dúzia de pregadores que tem, a meia dúzia de fazedores da obra que tem, a meia dúzia de divulgadores do evangelho que tem, ia começar só a falar em línguas, aí não ia ter evangelização nenhuma. E o falar em línguas também ia abrir o espaço para muito besterol. Porque muita gente começar a falar em línguas sem estar falando em línguas. Aí abriu um espaço para um monte de coisas aí, sabe, sem fundamento nenhum, que a igreja não teria edificação nenhuma. Então ele vem aqui de uma forma sábia, lógico, guiado pelo Espírito Santo, sempre chamando a atenção: busque os dons com zelo, principalmente o de profetizar. Em outras palavras, irmãos, vamos pregar a palavra, vamos ganhar os perdidos, vamos evangelizar os perdidos. Isso é profetizar. Aí ele sempre orienta: não proibais de falar em línguas, fale em línguas, mas tem que ter um intérprete, fale em língua para a própria edificação, sempre com sabedoria. Continuando. Esse trecho da Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19 e 20, fala sobre a importância da comunicação clara e compreensível na igreja. O apóstolo Paulo expressa seu desejo de falar algumas palavras com inteligência própria para instruir os outros na igreja, em vez de falar muitas palavras em línguas desconhecidas. Ele enfatiza a importância de se comunicar de forma compreensível para que todos possam entender e beneficiar-se do ensinamento. Conscientiza a igreja a uma maturidade espiritual. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? A pessoa que vai profetizar, a pessoa que vai pregar, ela precisa buscar sempre de Deus sabedoria, porque não é uma tarefa fácil. Não é que seja difícil pregar em si. Por que eu falo que não é uma tarefa fácil? Porque ele vai falar ao mesmo tempo para centenas ou milhares de pessoas diferentes, com estruturas diferentes. Então aquela pessoa vai ter que saber trazer uma linguagem que consiga alcançar quem é doutor e quem não sabe ler. Quem conhece muito bem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como alcançar aquela pessoa que não sabe nem quem é Cristo. Aí é o mesmo espaço, o mesmo horário, que ele vai ter que trabalhar no mundo espiritual para que essas pessoas sejam alcançadas. Um exemplo da dificuldade de pregar. Deixa eu explicar aqui um exemplo. Você vai numa escola. A criança de 0 a 2 anos está onde? Num departamento.
De 2 a 5 anos, um outro departamento. É para isso que existe quinta série, sexta série, sétima, oitava. O da oitava série fica junto com o da sexta? Não. Tudo separado, cada um no local. É quinta série, então é só conteúdo da quinta série. É sexta série, é só conteúdo da sexta série. É o nono ano, sempre conteúdo do nono ano. Nunca fica todo mundo junto. Aí quando você vai para o mundo espiritual, você põe todo mundo junto. Quem tem 1 ano de igreja, quem tem 2 anos, quem tem 10 anos, quem tem 50 anos de igreja e quem está visitando pelo primeiro dia. Aí o pregador ele vai ter que alcançar essas pessoas. Pastor, é o pregador que alcança? Não, é o Espírito Santo. Só que o pregador vai ter que buscar o quê? Sintonia com o Espírito Santo para alcançar essas pessoas. Porque se o pregador não buscar sintonia com o Espírito Santo, ele não consegue. O Espírito Santo não consegue alcançar aquela pessoa por falta de sintonia do pregador. É por isso que às vezes você vai contar uma pregação e vocês podem observar isso daí. O pregador ele repete a mesma coisa. Só que ele repete a mesma coisa com palavras diferentes. Aí ele fala aquela mesma coisa que ele já falou com outras palavras totalmente diferentes. O que é que está acontecendo ali? O pastor está sem assunto? O pregador está sem assunto? Ele está sendo repetitivo? Não, ele está alcançando públicos diferentes no mesmo local. Ele está alcançando pessoas diferentes. Existem linguagens diferentes. Se ele prega no Amazonas, ele tem que usar o linguajar do amazonense. Se ele for pregar no Ceará, ele tem que pregar usando o linguajar do cearense. E aí imagina, coloca todo mundo junto dentro de um salão. O pregador vai ter que se virar. Por isso tem que ter sintonia. Pregar o evangelho não é fácil. Porque só chegar e subir, dar o recado e ir embora é fácil. Agora você tem que saber o que Deus quer falar. Você tem que saber como Ele quer que você fale. Por isso torna-se uma tarefa árdua. Mas todo pregador ou todo servo de Deus tem à sua disposição os dons do Espírito Santo. Que ele vai estar pregando e ali o Espírito Santo vai atuando. Então, quando você vê um pregador repetindo 1000 vezes a mesma coisa, ou usando palavras diferentes para falar da mesma coisa, ele não está se concentrando em você, tem um público ali. Porque a linguagem da igreja é uma linguagem estranha para quem não conhece. Pense numa linguagem que dá medo para quem não conhece o evangelho, é a linguagem da igreja. Mas por quê? É simples. Por que é que os cristãos no passado eles foram muito perseguidos? Prática de canibalismo. Como assim? Eles paravam para comer o corpo e beber o sangue. Uma vez por mês nós não paramos para beber o sangue e comer o corpo? Agora, para nós sabemos, estamos se referindo a Cristo, é um memorial, é a Santa Ceia do Senhor, mas aquele visitante que está ali que não conhece nada, ele escuta uma linguagem dessa. E tem louvores, irmãos, que dá medo. Dá medo. Para nós não, são lindos, maravilhosos, mas para aquela pessoa que está começando, ela fica apavorada. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia a tua noiva. Meu Deus, eles tocam fogo na noiva. Estão orando para a igreja pegar fogo. Deixa eu ir embora que aqui só tem doido. Aí tem hora que Jesus é comparado a um cordeiro, a uma ovelha. Por isso que o pregador ele tem que estar ali, ele tem que estar pregando, explicando uma linguagem diferente para alcançar um público, explicando outra linguagem diferente para alcançar um outro público, explicando uma linguagem diferente para alcançar outro público. Por isso que existem os dons do Espírito Santo, para poder dar suporte. Aí vem uma linguagem e fala: se a tua mão te escandalizar, corta e joga fora.
Se o teu olho escandalizar, arranca e joga fora. Que linguagem, né? Imagina o visitante da igreja, que naquele dia fez alguma coisa errada, né? Eu errei, aí vai na igreja, o pregador está falando, se a tua mão te escandalizar, corta e joga fora. Meu Deus, vou sair daqui só um cotoco, porque as mãos e os pés e os olhos acabou comigo. Aí tem que explicar o que é que está querendo dizer aquilo. Transformar aquela linguagem em uma linguagem humana, uma linguagem compreensiva. E qual o sentido daquela linguagem? Irmãos, essa série de mensagens falando sobre o Espírito Santo tem como objetivo nos aproximar mais do Espírito Santo. E quanto mais nós nos aproximamos do Espírito Santo, mais nós notamos que estamos distante dele. Quanto mais nós nos aproximamos do Espírito Santo, mais conseguimos enxergar em nós imperfeições. Quanto mais nós nos aproximamos do Espírito Santo, mais nós notamos que somos falhos, limitados e que precisamos da misericórdia de Deus todo santo dia. E eu tenho certeza que essa série de mensagens, para quem está prestando atenção, Deus está trabalhando em corações. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo, como eu falei no início da mensagem. Hoje eu iria abordar essas duas passagens, falando a respeito das línguas. Então não fique criticando. Respeite, se concentre em pregar o Evangelho. E se você vê um ensinamento falando que é assim, é só assim, cuidado, porque pode ser e pode ir mais além daquilo que a pessoa está falando. Se você já recebeu um ensinamento que o falar em línguas é somente linguagem humana, você já viu hoje que existe o falar em línguas que o homem não entende e que não há uma linguagem ali que consiga compreender, porque a pessoa fala com Deus, não é com o homem, é com Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Alcança, Pai, cada pessoa. Transforma cada um. Que o Teu Santo Espírito possa nos aperfeiçoar, nos enche com o Teu poder e com a Tua unção. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.